Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse vírus que está mais uma vez amedrontando a humanidade, o hantavírus. Mas eu não vou falar aqui sobre as atualizações ou todas essas notícias que nós estamos vendo através do YouTube, através dos jornais, enfim. Eu vou fazer um paralelo entre o hantavírus e a Covid-19. Teria essas duas doenças. A primeira, uma pandemia que ceifou milhares e milhares de vidas. E agora, esta doença, este vírus que amedronta, nos ameaça a se tornar mais uma pandemia. E por que esse paralelo? Obviamente, nós sabemos da intenção das grandes big techs, dos governos, de tornarem o mundo cada vez mais digitalizado e aumentar o número de humanoides, de robôs, tudo isto sendo possível através da inteligência artificial. E onde isso nos afeta e nos faz ficar de olhos abertos. O surgimento da Covid-19, ela começa em dezembro de 2019. E quem não se lembra dessa data, início de 2020, vejam que oficialmente, em dezembro de 2019, já se tem casos de Covid, mas ele não é amplamente divulgado. No Brasil, país onde eu morava nesse momento, no Rio de Janeiro, nós teríamos diversas atrações, como carnaval, principalmente, e nada foi divulgado. A Covid só foi ser divulgada realmente e aparecer depois do período do carnaval, por exemplo, no Brasil, em 2020. E eu me lembro muito bem que diversos lugares onde eu participava, como academias, cursos, escolas, enfim, todos eles disseram: nós vamos fechar por cerca de 15 dias e depois a gente abre novamente. Esses 15 dias se tornaram meses. E aquilo que nós não conhecíamos, não sabíamos o que estava acontecendo, viria a ceifar milhares de vidas, inclusive muitas dessas vidas próximas a nós. Eu me lembro também que eu morava uma quadra da praia e eu costumava ir naquela praia todos os finais de semana, passar pela praia quase que todos os dias, e num determinado dia, quando eu fui passar, ela estava bloqueada, estava fechada, cheio de guardas, não permitindo mais o acesso à praia. Tudo aquilo era muito novo, era uma novidade para todos. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas hoje nós temos uma visão muito mais clara do que poderia ter sido a Covid-19. Pois será mesmo que um morcego lá da China teria causado toda essa pandemia em todo o mundo? Ou será que a pandemia ela não foi apenas uma estratégia para acelerar a tecnologia da inteligência artificial no mundo? Pois, se você tem dúvida disso, ou se acha um pouco conspiratório, saiba que no período da pandemia e no pós-pandemia foi o período em que a inteligência artificial ganhou saltos incríveis. Então, modelos como o ChatGPT, o GPT-3, as redes neurais de proteína, como o AlphaFold, tudo isso surgiu durante e após a pandemia, principalmente após a Covid-19. Quantos modelos de inteligência artificial surgiram e olha o que nós temos. Então, o que a pandemia, o que a Covid-19 de fato
provocou na humanidade? Uma digitalização extrema, onde ela levou todos que trabalhavam nas ruas, trabalhavam em escritórios, e quantos escritórios nós vimos fechando, quantas lojas, quantos comércios, na verdade, pequenos e médios empresários falindo, fechando as suas portas, dando então lugar, dando espaço às Big Techs. Quem passa a dominar o mercado depois da Covid-19 são as Big Techs. Afinal, foi durante a Covid, depois da Covid, que nós aprendemos a comprar pelo digital, a comprar pelo computador. Nunca antes na história nós comprávamos tanto por aplicativos de internet. Agora, o que essa digitalização extrema ela proporciona para a tecnologia? Algo importantíssimo que se chama dados. Nunca as Big Techs, os grandes centros de dados, as grandes empresas de inteligência artificial nunca tiveram tantos dados como eles têm hoje. Porque, obviamente, todas as pessoas foram para o digital. E é isso que a inteligência artificial precisava. Era isso que as Big Techs, era esse alimento que as Big Techs precisavam para alimentar as inteligências artificiais. Então, na época, a IA ela não ajudou apenas a monitorar uma pandemia, mas ela, de fato, aprendeu com o caos social da pandemia. Mas isso passado e, obviamente, eles atingindo os objetivos deles, a China tendo crescido da forma que cresceu, a China tendo ganhado espaço no mundo para competir com os Estados Unidos na luta pela inteligência artificial. Tudo isso surgiu a partir do Covid-19. E será que nós ainda temos dúvida de que aquela trágica pandemia foi, de fato, uma estratégia para que a inteligência artificial, para que essas Big Techs alcançassem os objetivos dela? Pois agora nós já temos modelos de inteligência artificial, nós já temos centros de dados com dados o suficiente. E agora, em 2026, nós nos deparamos com mais um medo que se espreita à nossa porta de mais uma pandemia, o antavírus. Se a Covid-19 ela foi o test drive para a digitalização, o antavírus, com sua taxa de letalidade muito maior, chegando a 40% a 45%, ainda não temos dados precisos sobre isso, mas seria o argumento final para a automação total. Então, isso parece ser muito inteligente para o objetivo final das Big Techs, porque se mais uma pandemia assola a humanidade e, de fato, se estabelece na humanidade, os humanos não poderão mais interagir sem morrer. Então, aqueles humanos que, de fato, a inteligência artificial hoje não poderia tirar das fábricas, não poderia tirar dos canteiros de obras, não poderia tirar ainda dos trabalhos braçais e manuais que os seres humanos fazem, com mais uma pandemia, de fato, eles não poderiam mais fazer. Seria o ataque final na interação, ou no que nós conhecemos como interação da humanidade. E é nesse caso que, se os humanos não podem mais interagir fisicamente, quem vai gerir as fábricas? Quem vai trabalhar nos campos, nos canteiros de obra? Quem vai fazer os trabalhos que os humanos ainda fazem? Não tenham dúvida, a inteligência artificial. E ela será evoluída
para esse nível. E daí é onde chega a AGI, a superinteligência artificial, logo ali em 2027. Isso porque a humanidade, ou melhor, as Big Techs, elas terão que dar uma solução para o problema da interação da humanidade, que não pode mais interagir sem morrer, e a continuidade da economia, da produção, do comércio. E como que ela soluciona esse problema? Colocando máquinas para fazer o trabalho que os humanos fazem. Daí é onde surge a necessidade da renda universal, uma renda para todos, para que as pessoas possam ficar em casa sem trabalhar mais e os robôs possam fazer tudo. Daí é onde surgem os grandes números de humanoides, inclusive superando o número de seres humanos na Terra. Pois tudo isso que hoje, agora, nesse momento, parece uma teoria da conspiração, ela se tornaria amplamente possível se houvesse mais uma pandemia com uma taxa de mortalidade ainda maior do que a Covid. Porque, obviamente, se a gente não pode interagir, mas nós temos que continuar consumindo, nós temos que continuar nos alimentando. E quem faria isso? Quem seria o motor dessa economia toda? A inteligência artificial. Então, sim, eles estariam certos de que em 2027 a superinteligência artificial chegaria, de que em 2030, a partir de 2030, os humanoides já superariam os seres humanos na Terra e nós não teríamos mais uma humanidade, um planeta Terra como nós temos hoje. Teríamos talvez uma Terra 2.0. E você, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal para nós acompanharmos juntos todo esse passo que a humanidade está tomando para a aceleração da inteligência artificial e para uma Terra 2.0.